Oi, turma! Para nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o solo. E não dá para falar o solo, sobre o solo, sem relacionar ele com a humanidade. Por quê? Porque nós utilizamos o solo praticamente para boa parte da nossa vida. Por exemplo, nós utilizamos ele na agricultura, para cultivo do nosso alimento, porque se a gente pensar até na bolacha que a gente come, no refrigerante, muitas das matérias-primas são retiradas da agricultura. Utilizamos também o solo na pastagem, para os bois, a vaca, animais em geral, eles necessitam dessa pastagem, que vem do solo. Utilizamos também o solo na construção de casas, na construção de jardins. Então, para um lugar ficar bonito, a gente depende do solo, certo? Para a construção de parques, áreas de lazer, aberturas de rodovias e estradas, construção dos aterros sanitários, que são aqueles locais onde nós depositamos o nosso lixo. Tudo isso é necessário o uso do solo, O solo também ele é utilizado como moradia de animais, Nós temos vários micro-organismos que moram no solo, nós temos a minhoca, nós temos, por exemplo, até o próprio tatu, ele cava ali alguns buracos, certo? Então, nós temos inúmeros animais que dependem do solo para sua sobrevivência. Não somente eles, como vocês viram, como nós também precisamos, certo? Mas como que se dá essa formação do solo? Nas aulas anteriores, vocês viram sobre as rochas, a formação das rochas, a origem de cada uma delas, que nós temos as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas. São através delas, juntamente com elas, claro, e com outros fatores, que se forma um solo. Então, primeiramente, aqui nós temos, o solo ele se formou há milhões de anos por diversas causas. Através do clima, então, nós temos o clima que às vezes está muito frio, às vezes está muito quente. Então, essa oscilação, essa mudança de temperatura influencia na fragmentação das rochas, que consequentemente vai contribuir na formação do solo. Nós temos também os micro-organismos, as bactérias, os fungos, que eles ficam ali nas rochas e por conta da ação deles, do processo de decomposição, contribuem também para a formação do solo. Temos a própria vegetação, que vocês vão ver como que ela influencia. Temos a topografia, o lugar ali, a forma como está, aquele relevo de uma determinada região vai contribuir também para a formação do solo. E, claro, o tempo, Quanto mais tempo vai se passando, o solo ele vai adquirindo uma determinada característica, dependendo do lugar onde ele se encontra, certo? E aí, quando as rochas elas sofrem a ação desses agentes aqui, dessas causas, as rochas vão sendo desgastadas. E aí é o que causa a sua fragmentação e, consequentemente, gente, também uma alteração química. Então, por exemplo, eu tinha uma rocha que era formada basicamente de ferro, níquel e alumínio, por exemplo. Então, por conta desses fatores, esses elementos químicos, eles podem se alterar, se misturar com outros elementos e aí formar um solo com uma determinada característica, certo? Então, basicamente, o solo ele é formado, por conta da fragmentação das rochas, juntamente com a ação desses outros agentes, que é o clima, o micro-organismo, vegetação, topografia, o tempo, certo? Aí eu vou falar detalhadamente sobre essa formação do solo. Então, quando a gente pensa em milhões de anos, vamos pensar lá em milhões de anos atrás, como que era, Nós temos primeiramente a rocha-mãe, que foi aquela primeira rocha que nós tivemos, que é a primitiva, certo? E que vai ser a partir dela que vai começar a formar o solo. Então, a rocha-mãe, ela surge na superfície da Terra. E aí, um dos principais fatores que vai influenciar para contribuir nessa formação do solo é a chuva. Por quê? A água, gente, ela é um agente erosivo. E aí que ela vai entrando para dentro das rochas, elas se infiltram
E aí vai começar a dissolver alguns minerais e vai fazer com que a rocha fique mais frágil, que aí contribui para a desagregação, né, para ela quebrar-se em várias partes, certo? Então a chuva é um dos fatores. Temos também as temperaturas extremas, que elas vão provocar algumas fraturas na rocha, né? Então aqui nessa imagem aqui é possível vocês verem várias fraturas. Então a mudança de temperatura influencia. E também a presença de líquens e plantas pequenas. Eles vão começar a se desenvolver sobre as rochas e aí, claro, eles se desenvolvem algumas pequenas raízes e, consequentemente, contribuem para essas fissuras aqui nas rochas, certo? E aí, além disso, né, nós temos pequenos organismos, como eu falei, que são os casos de alguns líquens e os musgos, que eles vão se instalando aqui na rocha, certo? Então, é possível vocês perceberem que esses líquens aqui, eles vão tomando conta de toda essa rocha. E aí eles vão se alimentando dos minerais que está aqui na rocha, certo? E aí os restos dos seres vivos, junto com os detritos minerais, né, com esses pedaços de minerais da rocha, ele vai formar um solo primitivo. Então, o que é possível a gente perceber? Que nós temos aqui a rocha-mãe, né? E aí vai ocorrendo a acumulação de outras coisas, de outros fatores que está presente no ambiente, certo? E além disso, né, ao longo dos anos, foram se desenvolvendo as plantas, né, plantas de grande porte, animais de grande porte, e aí eles vão vivendo aqui, vão se alimentando, vão defecando, também morrem, certo? Sofrem o processo de decomposição. E aí, com isso, vai enriquecendo o solo, certo? Porque restos de organismos, eles fornecem nutrientes para o solo. Então, consequentemente, o solo vai ficando mais fértil. E, além de tudo, gente, o solo ele vai tendo diferentes constituições, né? Porque, por exemplo, o mesmo tipo de planta planta e animais que dá num determinado lugar, às vezes não dá no outro, certo? Então, isso influencia muito na característica do solo. Outro detalhe, nós temos o outono, né? A estação aí, o outono. O que acontece no outono? Normalmente, as folhas caem, né? Tem até aquela música do Sandy Júnior, quando as folhas caem, o frio desce. Então, o que acontece, gente? No outono, quando essas folhas caem, elas vão se transformar em humus. O que é humus? São, na verdade, um solo rico em nutrientes, certo? Por conta dessa matéria que morreu nesse solo, certo? Então, sofre decomposição, que, na verdade, é um adubo, né? Um adubo orgânico, um adubo sem minerais, sem substâncias químicas, certo? Então, são nutrientes para o solo. E aí, como que é o perfil do solo? O perfil do solo, nós temos aqui, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos a rocha-mãe, e aí, ao longo dos anos, né, dos milhões de anos que foram se passando, esses horizontes, eles foram tendo uma determinada característica, né? Então, aqui, por exemplo, no caso desse horizonte, são materiais provenientes da rocha-mãe, né? Claro, porque também está mais próxima dela. Aqui no horizonte B é uma zona de acumulação. Então, nessa região, normalmente se acumula água, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos lençóis freáticos, normalmente é no horizonte B que a gente encontra esses lençóis freáticos, encontra minerais, certo? Então, aqui ocorre essa acumulação. Aqui no horizonte A, onde nós encontramos as raízes das folhas, né? Temos matéria orgânica e inorgânica, né? O que significa essa matéria orgânica? Significa restos de organismos. Então, muitos animais que já morreram aqui, eles vão se sobrepondo, vão afundando, né? Vão ficando ali nas camadas mais profundas, e por isso esse horizonte ele vai ficando rico em matéria orgânica. E inorgânica também. Por que essa inorgânica? Inorgânica, gente, são minerais, certo? Então, são minerais que estavam na superfície e vão indo mais para o fundo desse solo. E claro, aqui na região superior, né,
nós temos a parte aqui da grama, né, onde estão as árvores, onde nós andamos. Essa região ela é rica em matéria orgânica, né, porque cai frutos, cai folhas, cai flores, animais que morrem. Então, essa região aqui ela é rica em matéria orgânica. Então, esse é um perfil de um solo. Aqui nessa imagem, né, dá para a gente ver um solo real, né? Se você pegar e prestar atenção, por exemplo, nos barrancos a gente consegue ver, né, o perfil do solo, a gente consegue ver que tem cores diferentes. Por quê? Porque são camadas diferentes, são climas, estações diferentes, que vai propiciando para formar o perfil desse solo. Um tipo de solo desse, gente, são neles que nós encontramos, por exemplo, fósseis, certo? Fósseis de plantas, de animais, porque vai se sobrepondo aqui, sobrepondo essas camadas. E aí um animal morre, vem outra camada por cima, outra camada. Então, consequentemente, nós achamos fósseis nesses tipos de solo aqui, ok? Mas claro que depende do lugar, depende do que está procurando, certo? E aí, quais são as propriedades do solo? Lembrando, né, que eu falei para vocês que os solos eles não são todos iguais. Por quê? Porque vai depender de vários fatores, né? Depende dos animais que viviam naquele determinado lugar, o clima, a topografia, certo? Os micro-organismos. E aí, a diversidade desses solos ele vai depender dos materiais que constituem ele. E assim, eles vão ter diferentes propriedades. Uma das principais propriedades que é muito importante, gente, é a permeabilidade. O que significa permeabilidade? É a capacidade, né, que os solos têm de deixarem atravessar a água. Então, por exemplo, quando a gente fala solo permeável, um solo permeável é aquele em que a água ela é absorvida rapidamente pelo solo. Um solo impermeável é aquele em que fica poças de água, né? Que às vezes demora até dias para aquele solo reter aquela água, para absorver ela. Então, quando a gente fala em permeabilidade, é nessa capacidade que o solo vai de deixar a água atravessar ele, certo? Que é sobre isso que nós vamos falar agora nessa aula. Nós temos aqui o solo arenoso. O solo, gente, ele vai se diversificar em várias formas, mas eu quero que vocês saibam dos três principais. Nós temos o solo arenoso, o solo umífero ou humoso, né? E o solo argiloso. Então, eu vou mostrar para vocês nesses próximos slides sobre esses três tipos de solos principais, lembrando que nós temos outros, tá? Aqui nessa imagem nós temos o solo arenoso, né? Arenoso lembra de quê? De areia. Então, o solo arenoso ele é um solo rico em areia. Muito permeável. Quando você joga água na areia, né? Se você já tiver, por exemplo, a oportunidade de ir na praia, quando você joga lá água na areia, o que acontece? A água rapidamente some no meio da areia. Por quê? Porque o solo arenoso ele tem a característica de ser muito permeável, então ele absorve a água rapidamente. Consequentemente, o solo arenoso ele contém poucos minerais. Por quê? Porque os nutrientes que está sobre, né, aqui a superfície da areia, os nutrientes ele vai para o fundo, né, lá para o fundo. A água carrega todos os nutrientes, né? Então vai tudo embora. Então, por conta disso, o solo arenoso ele não é um solo fértil, porque ele não contém minerais, ele é contém poucos minerais. Então, as plantas não conseguem se desenvolver bem nesse tipo de solo, certo? Já no caso do solo umífero, ele é rico em matéria orgânica, certo? Se ele é rico em matéria orgânica, significa que ele tem bastante nutriente. Então, consequentemente, ele pode ser um solo ideal para o cultivo de plantas, gente. Porque se um solo contém nutrientes, é um solo permeável, ou seja, ele absorve a água ali a quantidade suficiente para que a planta possa absorver, que o solo não fique encharcado ou nem fique seco demais. Isso é muito importante para as plantas, para o desenvolvimento delas, tá? E o solo umífero, ele contém uma coloração escura, né? Então, nós podemos ver aqui que ele é bastante escuro, certo? Então,
por conta da quantidade de matéria orgânica, deixa esse solo bastante escuro. Então, o solo umífero, gente, ele é o solo mais utilizado na agricultura, certo? No cultivo aí principalmente de hortaliças, de verduras, de frutas, tá? Por conta dessas características. Nós temos também o solo argiloso, né? Um solo rico em argila. Então, aqui nessa imagem eu estou mostrando para vocês esse solo argiloso. Esse solo ele tem pouca permeabilidade, ou seja, a água, gente, ela fica empoçada, certo? Ela não é absorvida rapidamente, igual, por exemplo, nos outros solos, certo? Então, ele fica encharcado. E esse solo, ele tem uma grande quantidade de nutrientes, então ele também é utilizado na agricultura. Não tanto quanto o umífero, mas ele também é utilizado porque contém nutrientes, certo? E aí, né, como eu falei para vocês, nós temos o solo, ele é utilizado principalmente aí no cultivo, né? Tem vários usos do solo, mas ele é principalmente utilizado na agricultura. Então, eu vou mostrar técnicas, né, para melhorar o solo agrícola. Por quê, gente? O solo, ele é uma fonte nossa que pode ser renovável. Mas se você destrói ele, retira todos os nutrientes, não cuida dele, gente, ele não suporta, certo? Então, por exemplo, você é um agricultor, você está cultivando, só está plantando, colhe os frutos e não cuida do solo. O que vai acontecer com o seu solo a longo prazo? Simplesmente o seu solo vai ficar pobre, né? O seu solo vai morrer, gente. Ele não vai ter nutrientes, ele não vai conseguir desenvolver uma planta, certo? Então, nós temos que cuidar dele. De que forma que nós podemos cuidar? Uma das técnicas que nós temos aqui é o caso da aração, né? O que é a aração? É remexer a terra. A terra tem que ser remexida, gente. Uma terra que é dura, que é compacta, não tem como você plantar, certo? Então, precisa remexer ela para ela ficar fofinha, de fácil manuseio, para que a semente se desenvolva, certo? Então, a aração é essa técnica, remexer a terra, certo? Até para que circule melhor o ar dentro dela, que ela precisa que o ar circule, né? Que a água entre melhor dentro dela, certo? Então, nós temos a técnica de aração. Temos a técnica de irrigação, né? Então, às vezes o solo ele está muito seco, ou, por exemplo, nós estamos no clima de verão, não está tendo chuva, o que nós fazemos? Irrigação, acrescentar água ao solo seco. Então, aqui nós temos esse procedimento, certo? Estamos molhando a vegetação. Temos também o caso de drenagem, né? Que é para retirar o excesso de água. Então, às vezes acontece uma plantação ter chovido muito e aquela vegetação não precisa de tanta água. O que a gente faz? Drena, né? Então, retira-se a água da vegetação, daquela agricultura. Temos a calagem. Calagem, gente, é quando se adiciona cal, né? Esse cal, ele vai manter o equilíbrio do solo. Porque o que pode acontecer? Principalmente aqui no nosso bioma, né, no cerrado, o nosso solo, ele fica muito ácido. Então, é necessário corrigir esse desequilíbrio, né? Tem que deixar o solo nutrido, certo? Então, para corrigir esse desequilíbrio, adiciona-se o cal. Então, aqui nessa imagem está mostrando, né, esse trator aqui aplicando o cal para corrigir esse problema no solo. Temos também uma outra técnica, que é a introdução de minhocas no solo. Ela é considerada um arado natural. Lembra que eu falei para vocês sobre o arado borinha, que é remexer a terra para entrar mais ar? É isso que as minhocas fazem, gente. Quando elas estão se movimentando dentro da terra, ela permite com que o ar entre, certo? Então, isso é importante para o solo, né? Solo com mais minhocas são solos férteis, porque além de tudo, além dela remexer nesse solo, ela também libera suas fezes, e as suas fezes viram adubo, certo? Então, elas são muito importantes para o solo, para a agricultura, tá? Temos também o caso da adubação. A adubação, gente, nós temos dois tipos. Nós temos a adubação orgânica. Adubação orgânica é quando nós jogamos restos de alimentos no solo, certo? E a adubação
Química. Adubação química é quando você vai lá, compra um adubo químico, né, na casa de agricultores, e aí vai adicionar os minerais no solo, certo? Conforme essa imagem aqui está mostrando. Então, está mostrando, adicionando um adubo químico, né, que vai fornecer os nutrientes para o solo e, consequentemente, para as plantas, ok? Então, isso é bastante utilizado na agricultura. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, me pergunte, falem, ok?